Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas ao Como Marias. E hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante que afeta diretamente a nossa vida pessoal, mas também afeta de uma forma muito grande a nossa vida espiritual, que é a culpa. É comum que mulheres carreguem em si culpas por diversas coisas. Por exemplo, mulheres que são mães, assim como eu, sabem a culpa que a gente sente muitas vezes quando tem que decidir entre voltar a trabalhar ou ficar em casa com os filhos. É comum que a gente se sinta culpado porque está saindo e deixando os filhos em casa com a outra pessoa ou está deixando os filhos na creche, mas também é comum que a gente se sinta culpada se a gente para de trabalhar e fica só com os filhos. Esse é um sentimento muito comum na maternidade. Mas eu quero falar hoje com você sobre outros tipos de culpa que às vezes a gente carrega. Culpas essas que são atreladas a outro tipo de sentimento. Mas antes de começar, eu quero ler com você uma passagem que está em Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando eu li essa passagem na hora de montar esse vídeo, eu entendi que às vezes a gente carrega em nós um espírito de inquietação, como se algo constantemente estivesse nos incomodando e algo que a gente não sabe o que é, mas que rouba parte da nossa felicidade. É como se mesmo quando tudo está bem na nossa vida, tivesse algo que nos puxasse de vez em quando para um estado de tristeza ou aflorasse em nós alguns medos. E aí quando eu lia e meditava isso, e meditava inclusive sobre a minha própria vida, eu fui pensando muito sobre o aspecto da culpa. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas das quais a gente não tem responsabilidade, mas mesmo assim a gente se sente culpada. Por exemplo, se você, mulher que me escuta, sofreu algum tipo de abandono, se você foi abandonada, seja pelo seu pai quando pequeno, pela sua mãe, seja depois de adulto por algum companheiro, um cônjuge, é comum que você saiba que muitas vezes você não teve responsabilidade sobre esse abandono, mas é comum que você sinta culpa por isso, que você se pegue constantemente pensando o que há de errado em você para que alguém tenha te feito isso. Por exemplo, o que há de errado em mim que o meu pai nem ao menos quis me conhecer, que meu pai me abandonou quando pequena, o que há de errado comigo que meu pai nunca conseguiu me dar um abraço, me dar um carinho, o que eu fiz de errado para ele. Ou então se esse sentimento é em relação à sua mãe, é comum que você se pegue pensando o que você fez para ela que gerou rejeição. Ou ainda quando adulta, que você conhece alguém e que você partilha desse mesmo sentimento, que você se pega perguntando, mas o que há de errado comigo? O que foi que eu cometi que fez com que essa pessoa me abandonasse, que essa pessoa tivesse coragem de me trair, que essa pessoa tivesse coragem de me humilhar? É muito comum esse sentimento. Eu falo sobre mulheres porque esse canal é um canal vinculado a mulheres, mas o ser humano de um modo geral, quando ele passa por uma situação de abandono, é comum que ele comece a buscar em si culpas para isso, argumentos que justifiquem isso, porque é difícil a gente enxergar a total responsabilidade do outro. E a primeira coisa que a nossa carne nos leva a pensar é o que eu fiz de errado. É comum mulheres que sofreram abuso sexual começarem a buscar em si justificativas para esse ato. Por exemplo, é comum que comecem a pensar se a culpa é da roupa que estavam vestindo, do comportamento que tinham. E depois desse episódio, se você, mulher que me escuta, passou por algum tipo de abuso e se sente culpada por isso, é comum que isso interfira até mesmo na sua vestimenta e que você se veja sempre preocupada com a forma como se veste, com a forma como se porta, porque é como se para você isso fosse culpa, O que aconteceu fosse uma culpa sua e tivesse relacionada a isso, a algum jeito que você se portou, alguma roupa que você usou. Outra coisa que a gente pode citar aqui é, por exemplo, mulheres que cometeram algum pecado sexual, que cometeram adultério, que cometeram ato sexual fora do casamento, independente de estar casado ou não, mas que tiveram uma vida sexual ativa sem ser casada e acreditam na palavra de Deus, acreditam que essa não é a vontade de Deus e que se sintam culpadas por isso. É comum que essas mulheres, mesmo depois que contraem um matrimônio, elas continuem sentindo essa culpa, Porque em determinado momento da vida ela caminhou de um jeito que não era para caminhar. E que, então, por isso ela tem algumas travas que a impeça de ter liberdade na vida sexual no matrimônio,
né, que você veja no ato sexual algo como culpa, né, de estar fazendo isso e não como algo abençoado ou preparado por Deus para aqueles que estão em matrimônio. Então são inúmeras as formas, né, de uma mulher se sentir culpada, de uma mulher sentir os dedos apontados para si, ainda que ninguém esteja fazendo isso. Porque você tem sobre a sua vida uma mão forte, um peso muito maior sobre tudo que você faz. É como se a sua misericórdia se estendesse para qualquer pessoa, menos para você. Você consegue entender os motivos que levaram todo mundo a fazer alguma coisa, entender a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas, mas não entender essa mesma misericórdia sobre a sua vida. Se sentir livre diante de Deus para viver uma nova história, para deixar essa culpa para trás, para soltar essa mochila, sabe, que você carrega pesada sobre as costas, né? Justificando abandono, justificando muitas vezes maus tratos, buscando culpa para coisas que fizeram com você. E o que eu tenho para te dizer hoje é que diante de Deus, pelo sangue de Jesus, você é livre. E eu comprovo isso para você, lendo em Romanos 8, a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, querida, se você se sente culpada por algum erro que você cometeu, se você se sente culpada por algum erro que cometeram com você, se você se sente culpada por alguma decisão que você tenha que tomar, no caso das mamães aí que precisam sempre decidir entre o trabalho, o filho, se posicionar, né, referente a isso, saiba que em Cristo Jesus você é livre, que em Cristo Jesus você não tem culpa, que por Cristo Jesus você é liberta e que você é livre para viver uma nova história. Na semana passada eu falei aqui no canal sobre heranças, né? Sobre as heranças espirituais que a gente recebe muitas vezes dos nossos antepassados e que muitas delas não são saudáveis. Se você não viu esse vídeo, você pode clicar no card aqui em cima que você vai ser direcionado a ele. Mas da mesma forma que a gente falou que essas heranças elas eram quebradas pelo sangue de Jesus, hoje eu quero dizer para você que todo sentimento de culpa também é quebrado diante de Jesus. E eu quero lembrar aqui a história de Maria Madalena, que foi uma mulher que conheceu Jesus no ápice do seu pecado, no ápice do seu erro. Ela ia ser apedrejada por aquela comunidade e Jesus olhou nos olhos dela, livrou ela daquela culpa e deu a ela a chance de viver uma nova história. Então todas as vezes que o inimigo tentar usar o argumento da culpa sobre a sua vida, lembra da história de Maria Madalena. Lembra quando Jesus falou para ela que ele não a condenava, ele só dizia: vá e não peques mais. Você me conheceu, você conheceu a minha identidade, então vá e construa uma nova história. Foi isso que Jesus falou para Maria Madalena e é isso que ele fala hoje para você. E por isso, em razão disso, eu quero orar por você nesse momento. Pai, Senhor Jesus, Pai amado, eu oro, Senhor, nesse momento, agradecendo, Deus, pela libertação dessa mulher que me escuta. Deus, pelos olhos da fé, eu vejo que sobre os ombros dela já não há culpa, Senhor. Não há mais, Senhor, nenhuma responsabilização, seja por algo que ela fez no passado, seja por algo que fizeram com ela. Eu declaro, Senhor, nesse momento, que essa mulher é livre, Senhor, para viver a intimidade contigo, para viver a plenitude do que o Senhor tem para a história dela. Eu declaro, Senhor, que todas as muralhas caiam agora na vida dessa mulher, que ela receba, Senhor, a justificação que vem de Ti, que ela receba a cura interior que vem de Ti e que ela seja livre para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que aquilo que era motivo de culpa, Jesus, hoje se torne motivo de testemunho, Senhor, de transformação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querida, nunca se esqueça, você é livre. O Senhor pagou um alto preço por você e não há nada que vai roubar isso de você. Você custou muito para Deus porque você tem um grande valor. Muito obrigada por ouvir essa mensagem, muito obrigada por me escutar até aqui, muito obrigada por estar nos acompanhando no canal. Se você gostou desse vídeo, se ele falou com você de algum modo, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeos novos com palavras vindas do coração de Deus para você. E se você acredita que esse vídeo pode edificar a vida de outras mulheres, compartilha ele também. Não por mim, mas para que o reino de Deus cresça, para que outras mulheres tenham a vida transformada pelo nome de Jesus. E eu encontro você aqui na próxima semana. Um beijo e fique com Deus.